Bom, então, hoje eu vou falar sobre alguns aspectos da interação entre geometria, equações diferenciais e fenômenos físicos. Eu vou começar bem assim, do iniciozinho, com conceitos muito básicos de geometria, para todo mundo acompanhar, e até o finalzinho vão chegando até resultados bem recentes, inclusive alguns publicados este ano. Então, vamos ver. Vou começar, então, com curvas. Uma curva plana, ela é dada por uma função, por duas funções coordenadas, x de s e y de s, funções diferenciáveis, e eu quero que a curva seja regular, no sentido de que o vetor tangente é diferente de zero, e eu posso supor que esse parâmetro, isso é sempre possível, mudar o parâmetro de tal forma que o vetor tangente, o alfa' sempre seja um vetor unitário. Então, nessas condições, vamos supor, eu estou aqui com a curva sendo percorrida, à medida que o S vai variando, e eu tenho o vetor normal, de tal forma que o tangente com o normal está na mesma orientação do x com y. Então, eu tenho a segunda derivada, ela fica nessa direção, e a curvatura dessa curva plana seria o comprimento dessa segunda derivada, desse vetor de segunda derivada, com um sinal. O sinal vai ser negativo, nesse caso, em que o n está virado em sentido oposto ao alfa duas linhas, e aqui a mesma curva, só que eu estou percorrendo numa outra direção. Então, o tangente está para cá, o n está aqui, então a curvatura vai ser novamente o comprimento da segunda derivada, do vetor de segunda derivada, positivo nesse caso. Tá? Então, isso seria a curvatura de uma curva plana. As superfícies no R3, elas são determinadas por três funções coordenadas, x, y e z, que dependem de duas variáveis independentes, u e v. E essa forma de descrever uma superfície localmente, essa forma de apresentar a superfície foi introduzida por Euler já em 1700 e pouco, e então aqui o importante é que a curva seja regular no seguinte sentido: quando eu fixo U constante ou V constante, eu vou ter duas curvas aqui no espaço R3. E eu quero que os vetores tangentes a essas curvas sejam linearmente independentes. Então, eu tenho, em cada ponto da superfície, eu tenho os vetores XU, XV, que são tangentes às curvas coordenadas, né? E eles são linearmente independentes, então eles determinam um plano tangente à superfície. Então, eu tenho um vetor normal unitário, que eu vou chamar de N. Então, à medida que o ponto da superfície vai sendo descrito, o vetor normal vai variando, em geral. Ok, então aqui um exemplo bem simples do plano. Então, eu fixo um ponto e dois vetores linearmente independentes. Se eu considerar o ponto P0 mais U vezes o vetor A mais V vezes o vetor B, eu vou descrever um plano inteiro em R3. Na esfera, as duas coordenadas seriam dois ângulos. Um deles é o ângulo, quer dizer, uma vez que eu fixo um ponto na esfera, eu posso fazer a projeção no plano. Eu tenho esse vetor ligando a origem, eu tenho um ângulo U aqui e eu tenho outro ângulo V. Então, variando U e V, eu descrevo todos os pontos da esfera. No cilindro também tem duas coordenadas, uma é a posição nessa circunferência e a outra é a altura. E no toro, que é obtido a partir da rotação de um círculo, né, em torno de um eixo, eu tenho dois ângulos também. Um deles é este ângulo aqui, determinado com o eixo do x, e um outro é o ângulo determinado com a vertical aqui, né? Ok, então a teoria local das superfícies, ela é feita através do estudo das seções normais. O que são essas seções normais? Eu tenho minha superfície, que é esse amarelinho aqui, eu tenho vetor normal em cada ponto, e eu considero um plano qualquer que contém um vetor normal. Esse plano vai interceptar a superfície numa curva plana, e essa curva plana é chamada seção normal, né? À medida que eu vou variando esse plano normal,
que significa variar esse vetor W, tangente, eu vou ter seções diferentes, mas como são curvas planas, para cada uma eu tenho a curvatura dessa seção normal. Então, eu vou variando essas seções normais e vou obtendo as curvaturas. Essa foi a forma introduzida por Meunier, em 1785, para estudar localmente as superfícies. Bom, então, à medida que eu vou variando essas seções normais, eu vou ter essas curvaturas e obter o máximo e o mínimo dessas curvaturas, que eu vou chamar de K1 e K2, que são chamadas curvaturas principais. E as direções tangentes nas quais se obtém essas curvaturas máxima e mínima são chamadas direções principais. É claro que pode ter um ponto em que o K1 seja igual a K2. Nesse caso, nós temos o chamado ponto umbilical, em que todas as curvaturas naquele ponto são iguais. Em todas as seções normais, naquele ponto, as curvaturas são iguais. Agora, uma curva especial em cima de uma superfície é a chamada linha de curvatura. Ela é uma curva em cima da superfície que, em cada ponto, o vetor tangente está numa direção principal. Quer dizer, numa dessas direções onde a curvatura ou é máxima ou é mínima. Então, essas linhas de curvatura foram introduzidas por Monge. Agora, uma superfície, ela pode ter várias parametrizações. A parametrização não é única. Agora, existem parametrizações especiais que são chamadas parametrizadas por linhas de curvatura. Isso acontece quando as curvas coordenadas, quer dizer, quando eu fixo o 1 ou fixo o 2, a curva em cima da superfície é uma linha de curvatura. Então, aqui vocês estão vendo a mesma superfície, aqui ó, a célula do macaco, é a mesma célula do macaco, só que aqui as curvas coordenadas são quaisquer, enquanto que desse lado aqui, as curvas coordenadas são linhas de curvatura da célula do macaco. Bom, em cada ponto da superfície, então, nós temos a chamada curvatura média, que seria a média de K1 com K2, então eu somo, divido por 2, e a curvatura gaussiana, que é o produto de K1 e K2. Eu observo que a curvatura gaussiana, ela foi, do jeito que eu estou introduzindo, e do jeito que foi pensado no início, ela depende dessas curvaturas principais, que são são dadas pelas seções normais. Entretanto, Gauss provou que essa curvatura, na realidade, não depende de como a superfície está imersa no espaço euclidiano, mas sim depende apenas de como as distâncias entre os pontos são medidos na superfície. Então, isso foi uma das contribuições de Gauss, e, portanto, essa curvatura é chamada curvatura de Gauss. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre superfícies especiais, que vão estar ligadas a certas equações diferenciais, né? Então, uma classe de superfícies especiais são aquelas que têm a curvatura média constante ou a curvatura gaussiana constante, ou um pouco mais geral, é quando, embora a curvatura média e a curvatura gaussiana não sejam constantes, mas existem constantes alfa, beta e gama, tal que essa expressão aqui dá igual a zero. Essas são chamadas as superfícies linear-Weingarten. Então, variando alfa, beta e gama, eu tenho vários tipos de superfícies. Por exemplo, alfa e gama sendo zero, vão ter as superfícies mínimas, que foram introduzidas por Lagrange, ou se eu considerar apenas gama igual a zero, tenho a superfície de curvatura média constante, diferente de zero, ou então beta igual a zero, que seria uma curvatura de Gauss constante. Em particular, eu quero falar sobre as superfícies pseudoesféricas, onde a curvatura gaussiana é constante e negativa. Então, essas todas são casos particulares dessa família linear-Weingarten, que tem a propriedade de existir constantes alfa, beta e gama, tal que alfa mais beta vezes H mais gama vezes K igual a zero. Aqui está a figura de Gauss, que, além de ser super importante na teoria das superfícies, também contribui em várias áreas de matemática e sempre de uma forma muito importante. Então, essas superfícies especiais, elas têm sido tópico de pesquisa por mais de 2 séculos. Uma superfície, por exemplo, que minimiza a área,
de forma que a fronteira, uma dada curva, ela vai ser uma superfície mínima, e essas superfícies mínimas elas aparecem na natureza como películas de sabão. Elas podem ser obtidas quando eu pego um arame, por exemplo, um arame formando uma curva fechada, eu vou imergir isso numa solução de sabão. Na hora que eu tiro dessa solução, eu tenho uma película de sabão presa naquele arame, e essa aí é uma superfície mínima. Exemplos de superfícies linear Weingarten em geral, então eu tenho o plano, em que a curvatura média, a curvatura gaussiana é zero, o cilindro de raio R, a curvatura média é constante, diferente de zero, e a curvatura gaussiana é nula. A esfera de raio R, a curvatura média vai ser 1 sobre R, a curvatura gaussiana 1 sobre R2. Aqui está a figura de uma superfície chamada pseudoesfera, onde a curvatura gaussiana é constante igual a -1. Ela é obtida como rotação de uma curva especial chamada tratriz e faz a rotação em torno desse eixo. Aqui está o helicoide, que é uma superfície mínima. A gente pega uma reta perpendicular a esse eixo vertical, vai rodando e vai subindo, e essa forma uma superfície chamada helicoide, que é também superfície mínima. Catenoide é uma das superfícies mais antigas, né, conhecida da época de Meunier. Ela é a única superfície mínima de rotação em R3, e a superfície de Enneper, que é também de 1864, e ela é uma superfície em que as funções coordenadas elas são algébricas, são polinômios. Ok, então agora vamos começar com as equações diferenciais que são associadas às superfícies linear Weingarten. Então, cada uma dessas superfícies, ou em geral as superfícies linear Weingarten, elas podem ser expressas em termos de primeira e segunda forma quadrática, que a gente chama, mas elas são determinadas por uma função psi de duas variáveis, o 1 e o 2, e em cada uma das superfícies, essa função satisfaz uma dessas equações, por exemplo. E vice-versa, dada uma solução de uma dessas equações, eu obtenho uma superfície linear Weingarten. Então, dentre essas superfícies, eu estou destacando a equação de Sine-Gordon, que é essa daqui, equação elíptica de Sinch-Gordon, equação elíptica de Cauchy-Gordon, a equação de Liouville, quando A é diferente de zero, e a equação de Laplace, quando A é igual a zero. É claro que existem teorias também que você pode desenvolver para superfícies em espaços que não são euclidianos, por exemplo, quando o espaço-ambiente é a esfera, ou espaço hiperbólico tridimensional, ou mesmo em espaços como o espaço lorentziano dimensão 3, por exemplo. Então, cada uma dessas superfícies especiais tem uma equação diferencial associada a ela. No sentido de vai e vem, né? Dada uma superfície, tem uma solução de uma equação especial, e a solução da equação determina uma superfície. Quer dizer, solução genérica, por exemplo, uma psi igual a zero, que é uma solução aqui trivial, ela não me diz nada em termos de superfície. Mas uma solução genérica, ela vai dar uma superfície. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a equação de Sine-Gordon. Ela foi introduzida em 1862, já na época associada com superfícies de curvatura gaussiana constante negativa. Em 1939, ela foi associada por Frenkel e Kontorova ao estudo de deslocamento de cristais. Agora, a partir de 1970, essa equação ela atraiu muita atenção por causa da existência de soluções especiais chamadas solitons. Essas soluções são ondas solitárias que têm a propriedade de se propagar preservando sua forma. A primeira vez que foram observadas foi pelo Scott Russell, em 1834. Ele estava ao longo de um rio e ele observou que um barquinho, na hora de parar, ele criou ondas que elas foram se propagando sem perder a forma. Além disso, essas soluções têm outra propriedade,
que, quando interagem com outros solitons, eles saem da colisão sem perder sua forma. Então, devido à existência dessas soluções tão especiais, então, essas equações chamaram a atenção da comunidade científica. E aqui, então, eu vou começar com uma transformação geométrica que está associada com as soluções da equação de Saint-Gordon. Bom, então, essa transformação é chamada transformação de Beckmann, conhecida desde finalzinho do século XIX. Então, você supõe duas superfícies em R3 e um difiomorfismo entre M e M', que satisfaz as seguintes propriedades. A reta que une os pontos correspondentes, ela é tangente às duas superfícies. A distância entre os pontos correspondentes é constante. E o ângulo θ entre os vetores normais em pontos correspondentes também é constante. Então, se existir um difiomorfismo desse tipo, as curvaturas gaussianas de M e M' são iguais e são constantes negativas. Quando a gente tem uma curvatura gaussiana negativa, sem perda de generalidade, a gente pode sempre supor que é -1. Tá? Então, essa transformação ela só existe quando as duas superfícies têm a mesma curvatura, por exemplo, -1. Agora, é possível provar que, se eu começo com uma superfície com curvatura -1, eu tenho uma família, pelo menos um parâmetro, até 2 parâmetros, de superfícies M' que estão associadas a M por uma transformação desse tipo. Bom, mas eu acabei de dizer que uma superfície com curvatura constante negativa, ela está em correspondência com soluções da equação de Saint-Gordon. Então, esse resultado geométrico me diz o seguinte: se eu começo com uma solução da equação de Saint-Gordon, esse procedimento geométrico me dá uma nova solução da mesma equação de Saint-Gordon. Então, vamos ver aqui duas superfícies. Aqui é a pseudoesfera, da qual já falei antes, e essa é uma transformação de Ribocourt desta, onde aquele ângulo θ, que tem que ser constante, ele foi escolhido como sendo π sobre 4. Π sobre 2, desculpe, esse daqui é π sobre 2. Agora, essa transformação tem uma propriedade interessante de que começa com uma superfície e uma constante θ1. E eu obtenho uma nova superfície M'. Agora, eu pego e aplico a mesma transformação, só que com uma constante θ2. E obtenho uma nova superfície M'. O fato é que essa propriedade aqui é comutativa, quer dizer, tanto faz começar por θ1 e depois θ2, ou por θ2 e θ1, eu chego na mesma superfície, com curvatura novamente -1. Bom, então, isso está me dizendo que eu começo com uma solução de Saint-Gordon, eu obtenho duas novas soluções, aplicando duas constantes diferentes. Nós já vamos ver, quer dizer, isso aqui é uma integração que eu tenho que fazer, não é uma coisa algébrica, que corresponde a essa transformação geométrica, mas logo em seguida, depois que eu obtenho essas duas, obter essa M', ou a solução da Saint-Gordon associada a essa, é uma chamada fórmula de superposição para a equação de Saint-Gordon e é algébrica. Quer dizer, para eu obter M', eu não preciso mais integrar absolutamente nada, eu só integrei na primeira etapa e daí para frente eu obtenho uma infinidade de soluções algebricamente. Ok, então aqui seria uma representação das superfícies aplicando a transformação de Beckmann. Então, eu estou aqui com a pseudoesfera, apliquei π sobre 2 e aqui π sobre 4. Pela comutatividade, eu vou chegar nessa nova superfície aqui, que é uma nova superfície de curvatura -1. Aqui estão as soluções que correspondem a essas superfícies. As soluções da equação de Saint-Gordon, tá? Essa daqui seria a solução que corresponde à pseudoesfera, e essa daqui que corresponde àquele π sobre 2. E é possível continuar encontrando outras soluções. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as outras equações.
Então, vamos ver, então, alguns fenômenos físicos descritos por outras equações que estão associadas às superfícies linear Weingarten. A equação elíptica de Sinch-Gordon, ela aparece na física de plasmas e mecânica estatística e na propagação de strings, enquanto que as soluções da equação de Laplace são funções harmônicas, que são importantes em eletromagnetismo, astronomia, dinâmica de fluidos. Bom, as soluções da equação de Laplace são determinadas pelas condições de fronteira, por exemplo, se dá as condições num quadrado, e as soluções vão corresponder ao formato de um tecido elástico apoiado nessa fronteira. Como as soluções não têm nem ponto de máximo nem ponto de mínimo local, só na fronteira, então, se você jogasse uma bolinha de ping-pong sobre esse tecido, essa bolinha iria cair. Agora eu vou falar sobre uma outra transformação de Ribocourt que tem a propriedade de preservar não só a superfície de curvatura constante menos 1, mas toda a família de superfícies linear Weingarten. E com isso nós vamos ter uma transformação análoga para as soluções das equações diferenciais correspondentes. Então, aqui eu vou considerar duas superfícies, M e M-til, superfícies do R3, sem pontos umbílicos, e um difiomorfismo que tem as seguintes propriedades. As retas normais em pontos correspondentes, eles se intersectam em um ponto equidistante. O conjunto de pontos equidistantes tem que ser uma superfície também. E o difiomorfismo psi tem que preservar linhas de curvatura. Nessas condições, a gente diz que M e M-til são superfícies associadas por uma transformação de Ribocourt. Aqui eu estou mostrando essas propriedades, que seriam aqui a superfície M, aqui está M-til, aqui eu tenho difiomorfismo. Em pontos correspondentes, que seria esse e este, as retas normais, elas se interceptam em pontos equidistantes, esse H, né? Esse H vai variando conforme o ponto, ele não é fixo, né? Vai variando, é uma função, mas só que em pontos correspondentes o valor da função é o mesmo. Esse aqui é o conjunto dos pontos equidistantes que tem que formar uma superfície. E essa psi, esse difiomorfismo, ele tem que preservar a linha de curvatura. Então, leva linhas de curvatura de M em linhas de curvatura de M-til. Então, em princípio, resolver uma transformação de Ribocourt corresponde a encontrar uma solução para essa função H. É possível mostrar isso, essa equação é não linear, entretanto, pode-se substituir esse problema linear por esse problema não linear para a função H, por um sistema linear, quando a gente considera o H como um quociente de funções. E aí a vida se torna um pouco mais fácil. Então, vamos ver transformações de Ribocourt que preservam superfícies com curvatura gaussiana constante, ou curvatura média constante, ou superfícies mínimas, já eram conhecidas desde o início do século XX, e foram obtidas por Ribocourt e Bianchi. Mas a aplicação concreta dessa teoria para alguma superfície mínima é relativamente recente. Isso foi obtido em trabalhos em colaboração com Corro e Ferreira em 2003. E esses resultados clássicos eles foram estendidos para todas as superfícies linear Weingarten, dando versão unificada dos resultados clássicos e estendendo, então, para essa classe inteira de superfícies. Isso também foi um trabalho em colaboração com Corro e Ferreira. Bom, então, uma tal transformação de Ribocourt, ela tem a seguinte propriedade. Ela leva uma superfície linear Weingarten, desse tipo, em outra superfície do mesmo tipo. Observem que a curvatura média e a curvatura gaussiana da superfície original, ela não precisa necessariamente ser a mesma. Aqui, em geral, H vai parar numa outra função, H', a curvatura gaussiana também vai ser diferente, entretanto,
as constantes alfa, beta e gama são as mesmas. E a gente observa que as equações diferenciais, eu não dei detalhes sobre isso, mas as equações diferenciais associadas à equação, à superfície linear Weingarten, são determinadas por essas constantes. Ou seja, essa transformação de Ribot-Court, se você começa com uma solução de uma equação diferencial, ela vai permitir obter novas soluções da mesma equação diferencial associada à superfície. Ok, então vamos ver umas propriedades. Então, como eu disse, uma transformação vai levar a superfície de curvatura média constante ou curvatura gaussiana constante em famílias do mesmo tipo, e, em particular, uma transformação de Ribot-Court de uma superfície mínima, ela é determinada por 3 parâmetros, e tem uma propriedade interessante de produzir fins planares. Esses fins planares são partes da superfície que vão parar no infinito, mas assintoticamente eles são quase que um plano. E esses fins eles são controlados por esses parâmetros que eu estou falando da transformação de Ribot-Court. Bom, as superfícies mínimas, a gente já sabe que correspondem às soluções da equação de Liouville. E esses fins planares correspondem aos pontos de singularidade das soluções da equação de Liouville. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Mas, antes disso, eu quero observar que as aplicações da transformação de Ribot-Court iniciaram em 2003 e foram aplicadas a várias superfícies, por exemplo, a enépero, catenoide, helicoide, cilindro, ondulóide, toro plano da esfera, superfícies CMC em espaços hiperbólicos, e forneceram novas superfícies especiais, e esses trabalhos foram desenvolvidos em colaboração com diversos coautores que eu estou descrevendo aqui. Ok, então vamos ver aqui no caso da superfície do catenoide. Então, aqui, como eu disse, tem 3 parâmetros, mas tem um parâmetro C, que ele é muito importante. Os outros 2 parâmetros são menos importantes, embora afetem o resultado da transformação de Ribot-Court. Então, se eu começo com a superfície do catenoide, eu aplico a transformação de Ribot-Court com C igual a essa constante C, como sendo 1/2, eu obtenho essa nova superfície mínima, onde essa parte rosa é um fim planar, ele está indo para o infinito como se fosse um plano, né? No infinito assintota um plano. O restante da superfície ele vai envolvendo o catenoide, mas não é periódico e, portanto, não fecha. Tá? Então, aqui eu tenho um fim planar. Vocês vão ver depois a solução correspondente da equação de Liouville vai ter um ponto de singularidade. Bom, então, variando a constante C, observem que se eu escolher o C não nulo, menor que 1/2, de tal forma que essa raiz quadrada é um número racional, n sobre m, irredutível, eu vou ter diversas superfícies. São todas superfícies regulares, só que elas não são mergulhadas, elas são imersas, elas têm autointerseção. Então, aqui eu estou com n igual a 2, m igual a 1. Esse número n, ele vai me gerar 2 fins planares. Tá? O m igual a 1, ele só diz que o restante, ele fecha, no caso aqui, que são soluções periódicas numa variável, elas fecham sem dar mais do que uma volta. Tá? E aqui é uma das outras constantes, por exemplo, mudando, aqui era a constante, era 0, aqui ficou 1/2. O que acontece? Mudou a posição dos fins planares, né? Embora os fins planares continuam sendo 2. Aqui, então, é aquele caso n igual a 2, m igual a 1. Aqui, n igual a 3, eu estou com 3 fins planares. É claro que isso vai se estendendo para o infinito, para cima e para baixo. Aqui, o n igual a 4, aqui, o n igual a 5. Aqui, nesses casos todos, o m igual a 1, portanto, a outra parte fecha, é periódica e fecha, dando apenas uma volta. Aqui já o N é 5, são 5 fins planares, mas... Então, olha, vejam, esse daqui, agora até há pouco nós estávamos vendo as superfícies mínimas associadas
para o catenoide através da transformação de Ribot-Court. Agora, eu estou dando as soluções da equação de Liouville que correspondem àquela superfície. Então, do lado esquerdo aqui, eu tenho a solução da equação de Liouville, que corresponde ao catenoide, enquanto que esse daqui é a solução que corresponde àquela mínima com C igual ao meio, que tinha um fim planar. Então, este pontinho aqui é a singularidade da solução da equação de Liouville. Aqui é quando n igual a 2 e m igual a 1, ela era periódica numa variável. Então, eu tenho dois pontos de singularidade, só que eles são periódicos, então eles continuam nessa direção. Aqui já é a superposição daquele que tem um ponto de singularidade com o outro que tem dois pontos de singularidade. Então, essas são soluções da equação de Liouville obtidas a partir da superposição. Bom, aqui no caso da transformação de Ribot-Court, nós temos novamente essa propriedade de comutatividade, que no caso das soluções da equação são chamadas fórmula de superposição, porque você integra uma vez um sistema linear, mas depois, para encontrar as novas soluções, nessa etapa aqui, as soluções são obtidas algebricamente, sem precisar mais integrar nada. Aqui são algumas superfícies lineares Weingarten obtidas a partir do cilindro, em que a constante C determina quantos dessas, entre aspas, bolinhas, que não são bolinhas, mas aparecem à medida que você escolhe as constantes diferentes. E aqui são superfícies lineares Weingarten, todas obtidas a partir do mesmo cilindro. Ok, então agora eu quero falar um pouco sobre outras equações com soluções do tipo solitons. Além dessa equação de Saint-Gordon, que eu já falei, existem outras equações que têm esse tipo de soluções. Algumas delas que são muito estudadas, principalmente pelo pessoal de matemática aplicada, né? Ou de física, são a equação de Cordovec-de Vries, que é uma equação para uma função U de xt que satisfaz esta equação, chamada Cordovec-de Vries. Aqui, a equação não linear de Schrödinger, que é, se você pensar na função complexa Q escrita como U mais IV, essa equação se traduz em um sistema de equações diferenciais. Todas essas equações, nós vamos ver daqui a pouquinho, uma solução genérica dessas equações, elas permitem definir uma métrica num aberto do plano em que a curvatura gaussiana é menos 1. Então, o que acontece, por que esses solitons são importantes? É que, em princípio, eles permitem transmitir dados através de longas distâncias, diminuindo as estações repetidoras. Isso é porque, se você imagina que essas ondas elas preservam a sua forma e saem depois de uma colisão mantendo a sua forma, então você imagina que esses dados não vão ser perdidos quando você transmite ao longo de estações e você imagina que você precisa diminuir as estações, quer dizer, precisa de menos estações repetidoras. Então, esse é o interesse, principalmente nessas soluções tipo solitons. Então, o que eu estava dizendo é que essas equações, e muitas outras, como eu vou mostrar daqui a pouco, elas, além de descrever fenômenos físicos, elas também descrevem superfícies abstratas com curvatura gaussiana constante menos 1. Eu estou falando em superfície abstrata porque, lá no início, quando eu falei em Gauss, eu disse que Gauss mostrou que falar em curvatura gaussiana não precisa de você enxergar uma superfície em R3. Basta você dizer como é que você mede as distâncias. Quer dizer, como é que é a métrica? Num aberto de R3, você pode definir infinitas métricas, né? Então, existem algumas especiais em que você define essa métrica e encontra a curvatura gaussiana como sendo menos 1. Então, essas que acabei de mostrar, elas têm essa propriedade, e, além disso, existem classes que contêm infinitas equações que descrevem superfícies pseudoesféricas nesse sentido. Quer dizer, uma solução não trivial dessas equações vai dar uma métrica numa região do plano R2, em que a curvatura gaussiana vai ser menos 1.
Agora, o estudo sistemático dessas equações iniciou em 1981, isso um trabalho em colaboração com Chern, e dentre os diversos, os inúmeros exemplos, eu quero destacar essa equação, U de xt igual a U mais U ao cubo, 3 vezes a derivada de x, em que essa equação foi obtida na tese de doutorado do meu aluno, Mauro Rabelo, em 1989. Hoje em dia, ela é conhecida como Short Pulse Equation. Isso é porque, em 2004, Sheffer e Wayne verificaram que essa equação ela descreve a propagação de pulsos de luz ultracurtos em fibras ópticas de sílica. E esses pulsos eles são importantes para as futuras tecnologias de transmissão óptica de informação de forma ultra rápida. E nós todos hoje estamos dependendo dessa transmissão de informação. Agora mesmo nós estamos fazendo isso, né? Essa minha palestra está sendo transmitida de alguma forma com essas tecnologias modernas. Então, daí a importância que essa equação começou a ter a partir de 2004, quando se descobriu que ela estava ligada a esse fenômeno físico. Agora, qual é a importância dessas equações que descrevem superfícies pseudosféricas? Então, dentro desse universo enorme de equações diferenciais parciais, geometricamente, essas equações estão numa mesma classe de equivalência. Então, eu digo assim, quer dizer, o universo de EDPs, em geral, é enorme, não é? E as teorias que se aplicam a todas as equações, isso é quase impossível, não existem, né? Então, essas equações que descrevem superfícies pseudosféricas, elas destacam uma classe de equivalência de equações. Por que eu estou falando que são equivalentes geometricamente? Isso é porque existe um teorema de geometria que diz que se duas superfícies abstratas são a curvatura, tem a mesma curvatura gaussiana, então existe uma isometria entre essas duas superfícies. Isso significa que, teoricamente, você poderia ter uma mudança de variáveis dependentes, independentes, etc., que levasse solução de uma equação em outra. Agora, é claro que isso é um resultado de existência, é muito difícil você conseguir essas transformações, e mesmo porque as equações diferenciais são de ordem de derivação totalmente diferentes, enfim, mas a geometria nos diz que elas teoricamente são equivalentes. E o que acontece com essas equações que descrevem superfícies pseudosféricas? Elas são a condição de compatibilidade de um sistema linear. Então, nesse sentido, vamos considerar que essas equações são, em certo sentido, integráveis. Eu coloquei integráveis entre aspas, porque cada pessoa que trabalha com equações chama a palavra integrável no sentido diferente, vamos dizer, não existe essa unanimidade. Mas aqui, para nós, vão ser as equações que são condição de compatibilidade de um sistema linear. Vamos ver aqui o que vem a ser esse problema linear. Então, vamos supor que eu tenho uma equação diferencial, eu estou chamando de E, pode ser um sistema, para uma função de U que depende de x e t. Então, ela vai descrever uma superfície pseudosférica se somente se existir um problema linear associado. Esse problema linear eu estou escrevendo aqui, onde V é um vetor, duas linhas, uma coluna, né? A matriz A é 2 por 2, e aqui A e B são matrizes envolvendo essa função U, suas derivadas, eventualmente parâmetros, e tem o traço nulo. E esse problema linear, ele é linear para V, certo? Para V, ela é linear. Então, esse problema ele tem a propriedade de que, se eu for procurar a condição de compatibilidade desse sistema, que corresponde a fazer essa conta aqui, essa condição de compatibilidade vai ser a própria equação E, com a qual eu comecei. Então, a condição de compatibilidade significa que derivar o V em relação a xt e depois tx tem que coincidir. Então, isso daqui são umas continhas, em princípio, simples, que dão isso daqui, e essas contas aqui deveriam ser equivalentes à equação E para U de xt.
A dificuldade, claro que para você encontrar, dada uma equação, se ela descreve ou não superfície pseudosférica, é uma coisa complicada, você tem que encontrar esse problema linear. Mas uma vez encontrado, verificar é relativamente simples, né? Porque é só fazer essa conta. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, a equação de Sine-Gordon escrita em outras coordenadas. U de xt igual a seno de U. Então, vejam aqui o meu problema linear. Aqui, V, como eu disse, é uma coluna, né? De duas linhas. Aqui está a minha matriz A, aqui está a matriz B, e ela está descrita usando U, suas derivadas, e um parâmetro eta, que no caso é diferente de zero. Se vocês fizerem a conta no braço, né, dessa derivada de V em relação a xt igual à derivada de tx, com essas matrizes, etc., vocês vão ver que isso daqui só é satisfeito se U for solução desta equação. Aqui eu estou colocando um exemplo que é bem maior, porque é uma família de equações, que aqui eu tenho vários parâmetros. Aqui eu tenho U de t menos U de xxt, eu tenho parâmetro lambda, M2, M1. E eu quero que o lambda e o M1 não sejam simultaneamente nulos, e o M2 pode ser qualquer número real. Quando essa é uma família, é possível escrever um sistema, não vou escrever porque ele é meio grande, porque a equação em si já é grande, mas eu quero observar que nessa família que descreve superfícies pseudosféricas está a equação de Kamasa-Roma. Ela é obtida quando eu pego lambda igual a 1, M1 igual a 0, aí eu obtenho esta equação aqui, que é muito conhecida do pessoal de matemática aplicada. Essa constante M2 aqui está relacionada com a velocidade crítica de ondas rasas. Aqui vou dar uma família infinita de equações que descrevem superfícies pseudosféricas. No seguinte sentido, é U de t menos U de xxt igual a M1. M1 são constantes não nulas, e M2 também. Aqui, psi, você pode escolher qualquer função diferenciável, arbitrária, desde que dependa de U e de U de x. Então, esta equação vai ser a compatibilidade deste problema linear aqui, onde essa função L que está aparecendo, ela é a diferença de U menos U de xx. O parâmetro eta, ele está aparecendo em vários lugares, sob a forma de seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico. Então, novamente, se vocês fizerem a verificação da condição de compatibilidade, que é Frobenius, né? No fundo é Frobenius, vocês vão obter exatamente essa equação aqui, que é uma infinidade de equações, porque tem funções arbitrárias ali, né? Aqui, quando eu escrevo psi de x, significa que eu tenho que fazer regra da cadeia, né? Em relação a essa psi aqui. E, finalmente, vou dar mais dois exemplos simples, onde aqui eu escolho quaisquer funções diferenciáveis, h de u e l de u, onde u é uma função de x e t, e eu considero essa família de equações aqui. Claro que mudando o h e o l, eu tenho uma equação diferente, né? Aqui está o problema linear associado a esta equação. A condição de compatibilidade é exatamente isto. Essa família, ela contém a equação de Burger. Para escolhas específicas de H e o L, a gente obtém a equação de Burger. Aqui vou dar mais uma equação em que o problema linear é bem simples de escrever, mas vocês vão vendo como é que o problema linear fica diferente, né? Essa equação é U de t igual a UXX mais U de x ao quadrado. Essa equação é condição de compatibilidade deste sistema aqui, onde a função U, inclusive, aparece na exponencial. Está vendo aqui? Aqui aparece o de x, mas aqui aparece o exponencial. Então, aqui vocês estão vendo vários exemplos de como é que seria, quer dizer, uma vez que eu dou a equação e eu dou o problema linear, é muito simples fazer a verificação. Agora, a dificuldade é, dada uma equação, como é que eu encontro esse daqui, né? Ok, então, agora, qual é a importância desse problema linear associado à equação, ao sistema? Então, eu tenho pelo menos 3 pontos que são importantes, para os quais o problema linear pode ser utilizado.
A primeira que eu estou citando aqui são as transformações de Beckland, que nós já vimos algumas. Hoje em dia, a transformação de Beckland é o nome mais genérico do que foi dado no início, que era só para a equação de Saint-Gordon. Hoje em dia, transformação de Beckland é uma transformação que, dada uma solução de uma equação, através de uma integração, integração de um problema relativamente simples, vamos dizer, você encontra outras soluções da mesma equação. Então, em muitos casos, é possível utilizar as simetrias do problema linear associado para obter essas transformações. Então, como eu disse, essas transformações são úteis para obter soluções a partir de uma dada solução. A outra utilidade do problema linear é obter a solução U de xt da equação inicial, em geral e não linear, para um U de x zero dado. Quer dizer, você está dando o dado inicial para t igual a zero, e você quer construir a solução U de xt da equação. E em certos casos, é possível obter isso usando o método do espalhamento inverso no problema linear. Esse método foi introduzido por Gardner Green, Kruskal e Miura em 1967, e ele foi reformulado em termos de um problema de fatorização de Riemann-Hilbert por Beals e Koifman em 84. Outra utilidade, quer dizer, e aí, como eu disse, em alguns casos você pega o problema linear e consegue aplicar o método, em outros não está claro quando que você pode ou quando que não pode. Claro que existe uma classe inteira chamada KNS, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas em que a matriz A ela é muito especial, e aí você consegue aplicar o método de espalhamento inverso. É claro que esse U de x0, quer dizer, que você dá como dado inicial, ele tem que ter um decaimento adequado no infinito para poder utilizar esse método de espalhamento inverso. Uma outra importância do problema linear associado é obter infinitas leis de conservação para a equação original E. Essas leis de conservação são obtidas a partir de uma propriedade geométrica especial que existe para superfícies com curvatura -1. Eles têm um referencial distinguido, e quando, então, as funções que envolvem o parâmetro eta, né, que a gente já falou várias vezes aqui, são analíticas, então é possível utilizar o problema linear para encontrar leis de conservação. Bom, então, como eu disse, a dificuldade é de encontrar essas equações. Então, desde 1981, a partir daquele primeiro trabalho, até agora, os últimos trabalhos estão saindo em 2020, foi desenvolvido um estudo teórico de equações que descrevem superfícies pseudoesféricas, e nesse sentido, tivemos várias contribuições do Beals, Chern, Ferraioli, Gomes, Câmara, etc. E diversos resultados de classificação foram obtidos. E quando eu digo resultado de classificação, é que você tem que, pelo menos, decidir que tipo de equação você vai estudar, se é U de t igual a uma coisa de terceira ordem, ou U de xt, enfim, e sempre adicionar mais alguma condição, principalmente sobre a forma em que o parâmetro aparece, para você obter resultado de classificação. Então, existem vários resultados de classificação, e eu quero terminar observando que essa interação entre geometria diferencial e o estudo dessas equações diferenciais não foi plenamente explorado, nesse sentido de que não foi suficientemente estudado para aproveitar da melhor forma possível os problemas lineares que surgem associados a essas equações que descrevem superfícies pseudoesféricas. Então, muito obrigada.